E a gente já vai para a entrevista na ponta da linha. A gente conversa agora com o deputado Tenente Coimbra do PSL. Ele vai nos falar aí sobre a proibição do aumento de impostos para 2020. Bom dia, deputado. Já começo perguntando para o senhor justamente sobre esse projeto de lei complementar que o senhor apresentou aqui na LESP. Bom dia. Bom dia à bancada, a todos que nos escutam. Apresentamos não só esse projeto de lei, como diversas indicações ao governador, ao governo do estado, tendo em vista a falta de poder aquisitivo que teremos pós-pandemia. Então, com esse objetivo, não só dos impostos tradicionais, como as contas de insumo, água, luz, gás, o congelamento das tarifas de pedágios, de balsas, fizemos diversas indicações ao executivo por entender que cada vez mais pós-pandemia, teremos uma redução do nosso poder econômico e o Estado ele tem que entender. Temos também o entendimento que também vai diminuir a capacitação do Estado em relação a isso, em relação a recursos, mas quem sofre na ponta da linha é o cidadão e temos que sempre olhar por ele. Perfeito. E, deputado, em qual momento está esse PL? Qual que é a tramitação dele agora no momento? Você tem alguma expectativa? Ele precisa passar ainda pelas comissões? Sim, as comissões elas estão travadas, todos os PLs que estão rodando na casa são por regime de urgência. Estamos buscando as assinaturas dos deputados para tentar forçar um regime de urgência à casa. Lembrando que sempre sabemos que o Legislativo não tem competência para atuar em cima, propriamente dito, de recursos, mas isso funciona como uma pressão em cima do Executivo para eles olharem com carinho e com o devido respeito para o cidadão. Já temos a sinalização do presidente da Assembleia que em 1º de junho voltaremos com as nossas comissões, com os nossos debates, tudo isso de forma virtual, mas vamos dar o prosseguimento da casa a alguns projetos de deputados. Eu entendo como esse projeto de suma importância, principalmente para pressionar o governador a tomar alguma medida, porque a população ela perdeu o emprego, a população ela não consegue trabalhar, não consegue trazer recursos para dentro de casa, mas as contas elas continuam vindo. Água, luz, os impostos básicos dos produtos de necessidades individuais. Então, precisa de um olhar diferenciado para uma época que estamos vivendo diferenciada de toda a história. E essa sinalização do presidente Cauê Macris aqui da continuação, da volta das comissões e afins de modo virtual, como o senhor acabou de falar para a gente, nesse momento de alguns PLs, não só do senhor, de outros deputados, quanto é importante para se continuar trabalhando em prol do Estado. Os senhores já fazem as votações no plenário de modo virtual, mas continuar trabalhando para que esses PLs eles saiam dos bastidores, deputado? Exato. Todos os deputados têm um anseio, têm suas ideias próprias de tentar ajudar nesse momento de crise, principalmente os menos favorecidos. Então, é importante voltarmos a debater, não só pautar projetos do governo, mas diversos deputados têm projetos extremamente relevantes. E temos projetos também relevantes que são importantes, não são relacionados ao Covid, lógico. Nossa atenção principal precisa ser ao combate a essa guerra, ao combate ao corona, mas ela não para. A gente não pode ficar 3, 4 ou a perder um semestre do legislativo só tratando o Covid, porque temos tempo para tratar de outros assuntos, A competência do deputado era ampla. E cabe sim ao parlamentar, cabe sim à Assembleia levantar, entender a importância, mas entender que precisamos olhar para todo o cenário. Perfeito. E, deputado, você levantou essa questão do trabalho da Assembleia, que não é só direcionada ao Covid, mas nesse momento vocês estão com a expectativa da aprovação de um projetão, que é um compilado de projetos dos deputados, que ele deve passar agora pelas comissões e ser aprovado ainda essa semana. E aí, no decorrer então, vão surgir projetos e outras propostas referente a temas mais específicos ou fugindo um pouco do Covid, é isso? Exato, Esse projeto, o projeto em relação ao Covidão, foi um projeto que é construído por 94 deputados que colocaram emendas. Eu, particularmente, tenho alguns artigos que eu não gostei muito, principalmente relacionado ao transporte, Eu acho que abre
flexibiliza muito, uma categoria, na verdade, as empresas, né, não categoria, as empresas que são recorrentes em alguns problemas judiciais. Mas o projeto no macro, ele é bom, ele é importante. Estamos tentando emendar algumas coisas, suprir alguns artigos que nós não concordamos, mas acredito sim que ele seja pautado, que ele seja aprovado. Ou nessa semana, ou nossa perspectiva é sim, votar os projetos individuais dos deputados que não foram votados dentro de projeto e que tem uma popular, que tem um anseio, que vai fazer efetivamente ajuda em um momento tão difícil. Deputado, o senhor atua na Baixada Santista. A gente sabe que a Baixada é uma das regiões que tem sido mais atingida também pela Covid-19 e, consequentemente, a questão econômica aí na Baixada, claro, vai preocupando, né? Até por isso o senhor está falando sempre no pós-pandemia, né? Em dar meios à população que no pós-pandemia consiga se restabelecer economicamente. Eu queria que o senhor falasse da situação da Baixada Santista nesse momento, que nas últimas semanas também recebeu novos leitos de UTI. Por favor. A Baixada Santista é um caso à parte, né? Temos uma população estatisticamente e proporcionalmente idosa, né? Uma grande proporção de pessoas de grupo de risco na Baixada e precisa, sim, de um olhar especial. Mas um olhar especial não significa esse lockdown velado que foi feito. Hoje já temos um prejuízo de 30 mil empregos só na área de comércio da Baixada Santista. Hoje está faltando os insumos básicos na região. E aí, juntamente com um feriado prolongado descabido, que infelizmente foi aprovado pela Casa, que foi indicado pelo senhor governador, que trouxe diversos deputados, diversos turistas para a Baixada Santista. E com isso aumentou os índices consideravelmente. Tivemos a notícia essa semana que os índices da Baixada Santista, inclusive, passaram do próprio estado. Hoje, proporcionalmente, na cidade de Santos, a gente tem praticamente a mesma quantidade de infectados que a capital. Então, é um novo sistema para a Baixada Santista. Só que o governador, em suas ações, acabam não ajudando propriamente disso. São testes descabidos, na minha opinião, que prejudicam uma região economicamente que ajuda e muito o estado, que está sendo prejudicado, e ainda traz no feriado diversos turistas, que vai aumentar a demanda. A Baixada Santista não tem a capacidade hospitalar que a capital, mas hoje tem proporcionalmente a mesma quantidade de infectados. Então, está na hora de parar com algumas brigas políticas, isso no macro, né, no executivo, e começar realmente a ter uma gestão eficiente. Porque não adianta você diminuir a frota de transporte público, na semana seguinte você fazer um rodízio absurdo de par ou ímpar, né, que gera uma infecção grande, uma proliferação da doença em massa, que a gente sabe que pode até demorar até 15 dias para aparecer os sintomas, e na semana seguinte já fazer um grande feriadão, onde essas pessoas não ficaram dentro de casa. Elas foram até o litoral, elas foram até o interior e infelizmente ajudaram a disseminar o vírus, hoje numa baixada que já tem quase 90% dos seus leitos ocupados. Então, deputado, o senhor, na sua visão, talvez fosse melhor cada região entender o que é melhor realmente para cada região. Talvez há a possibilidade de ter uma certa flexibilização a partir de junho, que ainda não está confirmada, mas é preciso que cada região se entenda do que no macro? Exatamente. Hoje a gente fala do estado de São Paulo, é uma dimensão de país, muito maior que diversos países. De 645 municípios, temos as mais diversas realidades. Temos municípios que não têm casos de Covid, temos municípios que não têm morte. Por que esse município ele tem que estar trancado? O prefeito ele tem autonomia, deveria ter autonomia suficiente para fazer a gestão individual no seu município. O fato é que trancamos antes da hora, quando começou a disseminação do vírus, quando já nos trancamos, e hoje, chegando próximo ao pico da doença, vamos fazer uma liberação. Então, é tudo fora da contramão. Deveríamos ter proporcionalmente deixado a autonomia com os prefeitos, para proporcionalmente em relação a leitos. Uma cidade que tem 40%, 50% de seus leitos disponíveis de UTI para o combate ao Covid, por que não ter uma flexibilização maior do que uma cidade que está quase chegando à lotação desses leitos? Uma cidade que não tem casos expressivos de Covid, por que não uma liberação maior
em comparação a uma cidade que está tendo diversos casos. Então, tudo isso fez, na minha opinião, de forma burra, né, e não com uma gestão necessária. A crise, acredito, foi crucial, né, para identificarmos alguns gestores, porque é inadmissível nesse ponto, nessa crise, nessa pandemia que, infelizmente, está ceifando vidas, esses gestores estão brincando de fazer política. Temos que olhar para a vida das pessoas e parar de fazer política. Deputado, o senhor tocou nessa questão de cada região fazer o seu tipo de flexibilização ou entender o que é melhor. O senhor também falou de gestores. Claro que todo mundo tem que se preocupar com a Covid-19, com o enfrentamento da Covid, para ela não se propagar ainda mais. Mas, na sua visão, deputado, falta-se pensar no pós-pandemia? Tem que ter um equilíbrio de ações para esse momento e para depois? Exato, a pandemia existe, mas a crise econômica ela é gigantesca. Isso foi o que eu disse na minha fala anterior. Essa crise econômica, se não tiver uma gestão eficiente, a gente vai pagar essa conta durante décadas. Hoje a gente já tem uma perspectiva de redução de mais de 5% do PIB. Então, sofreremos muito, fato, independente de uma boa ou de uma péssima gestão. Mas, infelizmente, com essa péssima gestão, vamos sofrer muito mais. Deputado, do outro lado, claro que os poderes públicos, os gestores públicos têm a sua importância na contenção e afins. Do outro lado, eu queria falar com o senhor do outro lado, da população. Claro que muitos precisam sair para trabalhar e a gente entende as pessoas que precisam sair para trabalhar dentro da sua fala, mas tem muita gente que pode ou poderia ficar em casa e ajudar nessa questão do isolamento. Como é que o senhor vê esse outro lado, esse lado das pessoas, do ir e vir? Não, sem sombra de dúvida, algumas pessoas elas não ajudam, mas hoje a grande massa da sociedade ela precisa trabalhar. Realmente tem algumas pessoas que já têm uma construção, têm uma reserva, que estão conseguindo se manter, muitas estão em casa e muitas acabam abusando, isso é um fato. Mas a grande parcela da população não tem essa construção, não tem essa reserva, está faltando básico. O governo federal ele tenta ajudar com recursos essenciais, mas a gente sabe que é muito pouco, ainda mais para uma cidade e para um estado que tem um alto custo de vida, que é São Paulo, poder se manter. Então, precisamos sim de outra visão. E você tem que olhar o ser humano. Era óbvio que, na teoria, é muito fácil mandar a pessoa ficar dentro de casa. Só que, na prática, a gente sabe que isso não é autossustentável. A pessoa começa com problemas psicológicos, muitos estão com início de depressão. Então, analisar o comportamento humano nessa crise é necessária. Você ter qualquer gestão de pessoas sabe que isso não ia ser sustentável, a pessoa ficar dentro de muito tempo. Ela começa com uma preocupação maior, né? Acredito que isso é uma grande parte da sociedade. Começou com o choque, né? O pânico, depois ele passou para o medo. Então, no começo era uma grande preocupação, mas as pessoas elas estão diminuindo a percepção de preocupação, embora os índices estejam aumentando. Então, isso é comportamento humano. E o gestor ele tem que também saber que tem que mexer com o comportamento humano. Não dá para esperar que todos sejam robôs. Olha, fiquem dentro de casa e as pessoas elas vão ficar dentro de casa. Isso. Nenhum lugar no mundo está acontecendo isso. O brasileiro tem a síndrome do patinho feio muitas vezes. Só no Brasil está essa guerra política, só no Brasil está pedindo flexibilização. Só você olhar em todos os países existe esse debate, porque isso é comportamento humano. Não é autossustentável você ficar 2, 3 meses dentro da própria casa. As pessoas elas começam a pirar, elas têm necessidade de se relacionar, é natural, é do ser humano, é do senso de comunidade. E com isso, elas vão acabar saindo, se expondo, e a política, infelizmente, com essa falta de gestão, não dando a segurança e os cuidados necessários, infelizmente, acaba agravando a crise. Dentro da fala do senhor, deputado, alguns países na Europa já estão em fases de flexibilização, como Espanha, França e outros países. Mas o senhor falou sobre comportamento humano. O senhor acredita que depois disso tudo que a gente está passando, as pessoas serão, de algum modo, diferentes, mais resilientes ou mais preocupadas com o outro? Como é que é a visão do senhor sobre isso?
eu acredito muito nas pessoas. As pessoas, elas precisam de pessoas. Uma das coisas, se a gente pode falar assim, né, infelizmente, dentro desse cenário infeliz, pelo menos vimos a solidariedade das pessoas, diversas arrecadações de alimentos, doações, pessoas se expondo para levar um alimento para um idoso, ele não tem que se expor para fazer a compra. Então, esse senso de comunidade, essa solidariedade das pessoas, eu acho que foi algo marcante nessa pandemia. E acredito que sim, vai ficar um legado, né, de ajuda mútua. Infelizmente, a gente vai entrar num declínio financeiro, isso é um fato, mas esse legado, senso de comunidade, eu gosto muito dessa palavra, né, de trabalhar e viver em comunidade. Eu acredito que sim, vai sim perpetuar, vai ser uma nova visão. Vamos viver uma nova fase da nossa história. Eu acredito que sim, isso vai ser um legado. Esse foi o deputado Tenente Coimbra, do PSL. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alerta.